Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo bíblico está lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é a respeito do gênero textual poema, tá? Esse gênero textual, ele está introduzindo a unidade 4 do livro de vocês de língua portuguesa, tá? E lá no livro de língua portuguesa está um pouquinho, uma explicação um pouquinho mais simples, né? Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a respeito desse gênero textual, começando a fazer comparação, né? Fazer a comparação entre poesia e poema, tá? E vamos começar aí com a poesia. A poesia ela é um termo que tem um sentido mais amplo, né? Poesia, ela tem um sentido mais amplo e ela caracteriza as formas de expressar a beleza, né? A expressividade, né? As sensações de emoções que causam alegria, tristeza, né? Saudade. Então, a poesia, ela é muito subjetiva, é algo pessoal. Então, por exemplo, um texto, por exemplo, um trecho de um texto, ele pode despertar um sentimento de tristeza em uma pessoa, revolta em outra, né? Saudade em outra pessoa. Então, o sentimento, ele vai ser pessoal, vai ser de pessoa para pessoa. E quando determinado texto, determinada obra de arte, ela desperta algum sentimento naquela pessoa que está lendo ou está observando aquela obra de arte, eu digo que tanto essa obra de arte quanto esse tipo de texto, tanto na obra de arte quanto no tipo de texto, há uma certa poesia, tá? Por quê? Porque é algo subjetivo, despertou algo, algum sentimento, né? Fez com que a pessoa achasse, por exemplo, a obra de arte muito bela, né? A beleza daquela obra de arte era tão grande que a pessoa se emocionou, por exemplo, né? Então quer dizer que há uma poesia naquela obra de arte. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, com isso, podemos dizer que a poesia ela está em toda parte, tá? Ela pode estar nas canções de niná, nas cantigas de roda, nas propagandas, tá? Nas letras de música, em uma bela paisagem, né? Às vezes a pessoa olha uma paisagem tão bela e aquela paisagem desperta um sentimento, né, naquela pessoa. Às vezes você está assistindo uma cena de filme e no decorrer daquela cena de filme, dependendo da cena do filme, você chora, né? Ou então você fica indignado. Então quer dizer que naquela cena de filme ali há uma certa poesia. Então a poesia é assim, tá? A poesia encontra o seu núcleo no poema, né? O poema ele já é trabalhado com o objetivo de despertar uma certa poesia, né? Através do que é escrito nele, né? O autor, às vezes, ele quer passar uma mensagem, quer despertar algum sentimento no leitor e ele utiliza ali de figuras de linguagens, né? De rimas, de todos os meios que ele, né, puder para que venha despertar no leitor determinado sentimento, né? E para que em seu texto, né, no seu poema, por exemplo, haja poesia, ok? Então nós temos aí o poema, ele é um gênero textual, tá? Diferente da poesia, ele é um gênero textual e ele se constrói não apenas com ideias e sentimentos, tá? A poesia, ela está pautada na questão de ideias, de sentimentos. O poema não, o poema já é o texto, tá? É a estrutura. Então o poema, num poema ele pode haver emprego de versos, né? Há um emprego de versos, quer dizer, recursos musicais como sonoridade, né? O ritmo de palavras, rimas, né? Há uma função poética de linguagem, há linguagens figuradas tais como metáforas, personificação, aliteração, tá? Então, a poesia é o subjetivo, o abstrato. Alguém lembra o que é o substantivo abstrato? Está no mesmo sentido aqui.
tá? O substantivo abstrato, lembra? É aquele substantivo que depende de outro ser para que ele venha a existir. Por exemplo, o substantivo dor, né? Para que haja dor, alguém tem que sentir a dor. O substantivo amor, para que haja amor, alguém tem que amar, tá? Então, a poesia é da mesma forma, né? A poesia ela é totalmente abstrata, tá? E sendo assim, ela vai depender de cada pessoa, né? Do ponto de vista de cada pessoa, tá? E o poema não, o poema ele é concreto, é o gênero textual, é a estrutura, né? Formada por versos, por estrofes, tá? Ou rimas e etc, tá? E nós temos aí dois poemas aí na página 112 do livro de língua portuguesa de vocês. Quem não está com o livro aí pode dar pausa na videoaula, pegue o livro aí e acompanhe a leitura direitinho, tá? Então eu tenho aí dois tipos de dois poeminhas aí. Esses poemas aí são chamados de haikai, tá? Só que o haikai original, ele se originou lá no Japão, né? Ele tem uma forma fixa, ele é escrito com 17 sílabas, né? 3 versos, não possui títulos e nem rimas, tá? Só que cada país ou cada autor, ele fez a adaptação, tá? Desses haikais aí, sempre permanecendo na questão de deixar esse poeminha chamado haikai, deixar ele escrito em 3 versos, tá? Mas no caso aí do Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu em 3 versos, no entanto, ele colocou título, né? E já a Stella Bonini, além de colocar título, ela colocou rimas também, tá? Então eu tenho aí o textinho, né, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: lembrete. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa, entre parênteses, da vida, mas a poesia inexplicável da vida, tá? Então, eu tenho o haikai aí da Stella Bonini, que diz assim: tempestade faz as 3 pás do moinho perderem a paz, tá? Então, sempre que o autor, né, de um poema, ele escreve um determinado poema, ele procura deixar uma certa, né, ele utiliza as figuras de linguagem, ele utiliza ali a poesia, o jogo de palavras ali, tudo com o intuito de despertar algo no leitor e assim gerar, né, que ele perceba uma certa poesia no texto, né, no gênero textual que ele está lendo, tá? Nós temos aí na página 114 do livro de língua portuguesa outro poema aí também de Carlos Drummond de Andrade, né, que diz assim: além da terra, além do céu, além da terra, além do céu, num trampolim do sem fim das estrelas, no raro dos astros, na magnólia das nebulosas, além, muito além do sistema solar, até onde alcança o pensamento e o coração, vamos conjugar o verbo fundamental, essencial, o verbo transcendente acima das gramáticas e do medo e da moeda e da política, o verbo sempre amar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver. Então, né, ele faz um jogo de palavras aí, ele utiliza rimas, ele cria palavras novas, com o intuito de despertar esse sentimento, de vocês perceberem uma certa poesia na produção desse texto, tá? Tem a interpretação, aí no caderno no livro de vocês, tem a interpretação tanto dos 2 haikai que eu acabei de ler, quanto a interpretação desse poema aí, além da terra, além do céu. Bom, e para aprofundar um pouquinho mais a respeito desse gênero textual, vamos falar um pouquinho sobre o eu lírico, né? Professor, o que é isso? O que é o eu lírico? Bom, o eu lírico, gente, assim como os textos em prosa, eles têm o autor, que é aquele que escreve a história, né, a narrativa, ou qualquer texto em prosa, eu tenho também um narrador, né, principalmente os textos narrativos, eu tenho o quê? Um narrador, que é aquele quem narra a história, tá?
Então, eu tenho o autor que escreve e eu tenho o narrador, né, que é o que conta a história, né, e às vezes o autor é um homem, por exemplo, e quem narra a história é como se fosse uma mulher, ou uma mocinha, ou uma criança. Então, a voz que narra o texto em prosa é diferente de quem escreveu aquela história, tá? Da mesma forma acontece com o poema. No poema, o eu lírico é a voz que fala no poema, né? E nem sempre corresponde ao autor. Então, essa voz que quer despertar um sentimento, que quer despertar uma certa crítica, né? Que quer despertar algo no leitor, né? Essa voz que conta, né? Que relata determinada situação, ou que tenta passar algo, essa voz aí é chamada de eu lírico, tá? E nem sempre ela corresponde ao autor. Às vezes o autor é um senhor de idade e ele escreve um poeminha ali como se fosse uma criança, relatando como foi o seu dia, ou demonstrando como foi o seu sentimento de estar em um dia em um parquinho, alguma coisa nesse sentido, né? Ou o seu primeiro dia na escola, né? Então, às vezes o autor ele fala mesmo, né? Ele pode, aquela fala, né? A produção toda do poema pode ser como se tivesse ele mesmo tentando demonstrar, despertar determinado sentimento e ele mesmo estivesse falando. Mas geralmente ele utiliza uma outra voz, né? Essa outra voz pode ser uma criança, um adolescente, uma mulher, e o autor pode não estar totalmente relacionado à voz do eu lírico, tá? Então eu tenho aí um poeminha do Fernando Pessoa que diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E o poema, ele é formado através de verso, né? O verso corresponde a cada linha do poema, então cada linha de um poema é chamada de verso, tá? E os versos, né, quando eles se organizam em estrofes, né, quando eles se agrupam, eles são chamados de estrofe, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí, o poeta é fingidor, primeiro verso, finge tão completamente, segundo verso, que chega a fingir que é dor, terceiro verso, a dor que deveras sente, quarto verso. E esse conjunto, esse agrupamento de versos aí, primeiro, segundo, terceiro, quarto verso, forma uma estrofe, tá bom? E o poema, em um poema também há ritmo, né? Esse ritmo ele resulta da regular sucessão de sílabas átonas, que são aquelas sílabas mais fracas, né? Todas as palavras, a maioria das palavras, elas possuem sílabas átonas, tá? E sempre também há uma sílaba tônica, né? Para cada palavra há sempre uma sílaba tônica, tá? As sílabas átonas, elas são fracas e as sílabas tônicas são fortes, tá? Então, essa sucessão de sílabas fortes, fracas, fortes, fracas, fortes, fracas dentro do poema, ela vai trazer um certo ritmo ao poema, tá bom? E dentro de um poema também a rima, tá? A rima são coincidências sonoras que podem ocorrer em qualquer lugar dos versos, dependendo da escolha do poeta. Então, o poeta ele pode colocar a rima no final, no meio, tá? Vai depender do poeta, né? Da forma que da forma que o poeta quiser, né, estar produzindo o seu texto. E aí, essas coincidências sonoras quer dizer que são sons parecidos, sons semelhantes, né? E elas obedecem a diversas classificações. As rimas dentro do verso são chamadas de rimas internas, tá? E as rimas nas últimas palavras do verso são chamadas de rimas finais, tá? Então, as rimas externas ou rimas finais são as que ocorrem no fim do verso, tá? Então, eu tenho aí dois versos aí de Vinícius de Moraes que diz assim: e em louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Eu tenho aí canto e pranto, né? Palavras que rimam aí, canto e pranto. E tanto canto quanto pranto, né? Tanto uma palavra quanto a outra está localizada no finalzinho de cada um dos versos aí. Por estarem no final, né, de cada verso, são classificadas como rimas externas ou rimas finais, tá? Agora, quando ocorre da rima está no interior do verso, é classificado como rima interna ou coroada, tá? Um exemplo aí são esses dois versos de Cecília Meirelles que diz assim:
A bela bola de Raul, bola amarela. Então, eu tenho bela bola, bola amarela. E essas rimas aí, elas estão internas, tá? No meio do verso. Bom, pessoal, e é isso, tá? A respeito desse gênero textual poema. E para fixarem melhor, né, para que vocês compreendam melhor a respeito desse gênero textual, eu gostaria que vocês fizessem a compreensão e interpretação dos poemas lidos nesta videoaula, tá? Tá no livro de vocês de língua portuguesa, das páginas 113 a página 116, tá bom? Qualquer coisa estarei na plataforma ou então no grupo do WhatsApp. Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima aula.